Tudo bem, pessoal? Nossa reflexão de hoje é sobre mentira. Mais precisamente, sobre como uma mentira é montada, como um engano convincente é arquitetado. Para que a gente possa dar início à nossa reflexão, vamos ler o texto que está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 22. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então a gente para e pensa: o que esse texto exatamente tem a ver com mentira? Com um olhar um pouquinho mais atento, nós vamos perceber que essa declaração do Senhor, além de ser uma revelação grandiosa acerca do ser humano, também nos traz entendimento acerca da mentira contada no início desse capítulo. Em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 4 em diante, diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. A mentira contada pela serpente é muito clara, ela está bem no início do texto que acabamos de ler. É aqui onde a serpente nega diretamente o que Deus havia dito no capítulo 2, versos 16 e 17 de Gênesis, quando ela fala: é certo que vocês não morrerão. No capítulo 2, dos versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, nesse momento, a nossa reflexão começa a ficar um pouquinho mais interessante, porque nós temos uma ordem direta de Deus, dizendo para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós então encontramos um pouquinho mais à frente a serpente negando essa ordem, dizendo que era certo que eles não morreriam. E essa é a grande mentira da serpente. É uma negação direta do que Deus havia dito. Mas é muito interessante a forma como ela sustenta essa mentira. E é aqui que eu gostaria de repousar a nossa reflexão. Porque para sustentar essa mentira, para manter de pé esse engano, a serpente não traz um argumento que sustentava a afirmação que ela mesma havia declarado. Ela não traz uma informação que iria garantir que eles permaneceriam vivos. Ou seja, ela não traz algo que desse garantias ao homem e à mulher de que eles não morreriam. O que ela faz é um desvio no entendimento. Ela tira o foco daquilo que era o assunto principal, que era a morte em decorrência da desobediência, e traz o foco para o assunto secundário, que era a aquisição do conhecimento do bem e do mal. E dentro desse desvio, isso pareceu fazer todo o sentido para a mulher, visto que o próprio Deus havia nomeado a árvore como árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora a serpente diz: olha, na verdade o que vai acontecer não é que vocês vão morrer, é que vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. E assim aquilo que era inicialmente uma mentira, que era o fato da serpente ter dito que certamente vocês não morrerão, foi sustentado com uma informação que fazia sentido, que era verdadeira e que o próprio Deus confirma no capítulo 3, no verso 22, quando ele diz que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Então a gente percebe o seguinte, que toda a trama, na verdade, é um engano sustentado por um desvio de entendimento. Mas dentro desse desvio de entendimento, o argumento que sustenta a mentira
precisa ser um argumento verdadeiro, precisa ser uma verdade. E assim, o pai da mentira, o diabo, tem feito. Tem sustentado mentiras, desviando o entendimento e utilizando a verdade para sustentar suas mentiras. Algo muito interessante no que nós acabamos de refletir é que essa construção de mentira é muito comum nos nossos dias. Nós vivemos num tempo onde há diversas construções de narrativas, onde uma das palavras mais faladas é fake news. E então a gente percebe que as mesmas articulações, os mesmos desvios, os mesmos argumentos que são montados a partir de informações verdadeiras, mas que na verdade sustentam mentiras, esses mesmos argumentos são criados, elaborados e utilizados nos nossos dias. Mas então, o que a gente faz? Se na verdade é tão difícil conseguir desenrolar esse raciocínio, se é tão difícil perceber o que é falso e o que é errado, o que a gente faz? E eu te digo, meu irmão, só tem uma saída para isso. Diante das mentiras, diante do engano, diante daquilo que nós suspeitamos que talvez não seja verdade, só há uma saída para isso, e é a palavra do Senhor. A mulher só tinha uma maneira de se livrar do engano para o qual ela estava sendo conduzida. E a maneira era ficar com a palavra do Senhor. Ficar com aquilo que Deus havia dito. E isso também vale para nós. Só temos uma maneira de se livrar das mentiras, de não cair nas mentiras. E é ficando com aquilo que Deus nos deixou. Ficando com a palavra do Senhor. Deus te abençoe.